apresentando mais um programa Simples Assim e hoje estamos na CIAG, que é o Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. Então não saiam daí que voltamos com muito mais. Olá, meu nome é Cleomar da empresa jobincompany.com. Estou lançando o clube de desconto para condomínios, ou seja, as melhores empresas de Guarulhos oferecendo descontos diferenciais. Se você mora em condomínio, entre no nosso site e cadastra, jobincompany.com. Cito um exemplo, Dondoca Cabeleireiros, 10% em maquiagem definitiva. É um bom desconto, R$50, gente. Vamos aproveitar, clube de desconto, jobincompany.com. Nós da Andréa Marques Calçados separamos grandes promoções para vocês. Sapatos a partir de R$ 39,90, como esse Scarpan, R$ 39,90. Separamos também outras promoções com 50% de desconto. Esse custava R$ 219,90, vai sair R$ 109,95. Gente, esse Scarpan belíssimo com detalhe em verniz, de R$ 179,90 por R$ 89,95. E esse Oxford tem onça, tem todo preto, de R$ 99,90 por R$ 49,95. Temos sapatilhas por R$ 49,90, R$ 59,90, vários preços. E separei também alguns modelos de botas com 30% de desconto. É aqui na Andréa Marques Calçados. Temos bolsas também a partir de 30% de desconto. Essa que vocês estão vendo, gente, 50% de desconto de R$ 239,90
por R$ 119,95, esta carteira com 30% de desconto. É aqui na Andréa Marques Calçados. Venha nos fazer uma visita. Mimo Petit, novidade, é o meu primeiro guarda-roupa. Você que vai fazer o seu chá de bebê, vem até aqui, faz a sua lista de presentes e você vai ganhar um kit, os sapatinhos com 20 convites. E o seu convidado, ao comprar o presente, ele vai ganhar uma lembrancinha personalizada, gente, um brigadeiro super gostoso, e vem o nome aqui agradecendo do seu bebê. É Mimo Petit. Nós da Bartz Imóveis Planejados convidamos você para fazer uma visita em nossa loja. Temos maquinários de última geração com profissionais treinados pela própria fábrica para sugerir as melhores opções do mercado. Estamos há 18 anos no mercado, trabalhamos com produtos de primeira linha, 100% MDF, assessorando você e a sua família. Contamos com as melhores equipes de montagem e atendimento, do início ao pós-venda. Venha conhecer a Bartz e fique por dentro do que há de mais novo em beleza e funcionalidade. Nossa mega promoção, 30% de desconto em 12 vezes sem juros, com o primeiro pagamento para agosto. Bartz em Prime, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 2697, na Vila Rosália, Guarulhos. Telefone 4307-1819. Aguardamos a sua visita. Bartz em Prime. Bem, eu estou recebendo aqui a Alexandra do CIAG. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem. Então, CIAG é Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. Exatamente. Alexandra, conta pra gente um pouquinho do que é o autismo. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que afeta a comunicação, a interação, né? E ele afeta normalmente as crianças, ele desenvolve até uns 3 anos de idade. Então, já antes dos 3 anos já dá para perceber. Já dá para detectar. Hoje a ciência está mais avançada, eles já conseguem detectar até com crianças de 18 meses, mas aqui no Brasil ainda está caminhando, mas nos Estados Unidos eles já estão bem avançados quanto a diagnóstico, né? E eles afetam para cada 4 meninos, uma menina. Então afeta muito mais os meninos do que as meninas. Exatamente. E as meninas, quando afeta, elas estão mais propensas a ter algum retardo mental, um caso mais severo, né? Aí o autismo, ele tem, além do autismo clássico, tem o Asperger, né? Tem a síndrome de Rett, que é mais em meninas, né? E tem o autismo atípico também. Então é neuropsicológico, né? Isso. O transtorno. Isso, exatamente. E me fala uma coisa, como é que surgiu a ideia, Alexandra, de montar a CIAG? No caso, a dificuldade mesmo, assim, a inexistência de qualquer instituição específica para autista no município. Então, eu sou mãe de um autista de 9 anos, né, e assim, eu vi a dificuldade realmente que eu tive de fechar o diagnóstico do meu filho, porque desde um ano de idade que eu sabia que ele tinha algo diferente, mas não sabia o que, porque eu não conhecia o autismo. E como é difícil, porque assim, aparentemente eles não têm nada, olhando assim, o comportamento que é inadequado. O que é que você percebia no teu filho? Ele não tinha aquele contato visual. Por exemplo, quando é um bebê, você brinca assim, achou, faz cosquinhas, sempre ele corresponde de alguma maneira, né? E ele não ligava, ele sempre gostava de brincar com coisinhas assim, que girava, ele pegava um carrinho, ele não fazia o movimento do carrinho, ele só girava a rodinha, ele gostava de um fechinho de uma porta, ele ficava horas naquele fechinho. E ele não queria abraço de ninguém, ele não queria colo de ninguém, tudo era comigo. O atraso na fala, que acho que foi das primeiras coisas que a gente já percebeu que tinha alguma coisa estranha. Então eu questionava sempre com a pediatra, e a pediatra falava que não, que cada criança tem seu tempo, que eu tinha que ter um pouco mais de paciência, né? E aí foi se passando. Então, aí, quando ele entrou na escola, ele entrou com 1 ano e 10 meses, aniversário, e a escola me chamou achando que ele era surdo, né? E a maioria das mães hoje, conversando, a sensação foi a mesma coisa, todo mundo foi por esse mesmo caminho.
a questão da surdez, porque eles acham que eles eram surdos. Não responde porque não ouve, Exatamente. né? E aí começou, a gente começou a levar... Aí eu falei para a professora, olha, eu acho que não é surdez, porque às vezes ele está ouvindo, assim, ele está na cozinha, ele escuta uma musiquinha de um desenho que ele gosta na sala, ele sai correndo para assistir. Eu falei, então não pode ser surdez. Aí ela falou, não, mas eu prefiro que você leve pra gente, né, descartar qualquer coisa. Tem que ir fazendo os exames para excluir. Exatamente. Né? Aí levamos no otorrino, fizemos todos os exames, deu tudo normal. Aí me encaminharam para a psicóloga da escola. Aí levei para a psicóloga. Aí foi quando a psicóloga pediu para que levasse no neurologista, né? E quando a gente levou, aí quando ele passou na neurologista, aí ela já, logo assim, pelas assim, as características dele, pela tudo que eu relatei, como era a convivência dele com a família, né, com a relação com o outro. Aí já no primeiro dia ela já falou para mim, olha, eu vou te pedir uns exames para descartar alguma outra coisa, mas assim, eu já posso te adiantar que ele tem um transtorno global de desenvolvimento. Aí eu falei, tá, mas o que é isso? Né? Aí eu falei, mas o que é isso, né? Ela falou, olha, seu filho é autista. Aí, só que assim, o único autista que eu conhecia é aquele da AMA, da propaganda da AMA, que ficava se balançando, mexendo os dedinhos. Eu falei, nossa, mas ele não faz nada disso, né? Não tinha nada a ver com aquela imagem de autismo. Não tinha. Aí eu falei, nossa, mas autista, ela falou, você sabe o que é autismo? Eu falei, sinceramente, não, o único autista que eu conheço é aquele da propaganda. Ela falou, não, é exatamente isso, seu filho é aquilo e pronto. Eu falei, então tá. Aí eu saí chorando, eu lembro que eu chorei, acho que uma semana, assim, fiquei super deprimida. Porque, na verdade, né, Alexandra, ninguém espera que o seu filho tenha um problema, né? Independente de qual seja. Exatamente, nenhuma mãe está preparada. E assim, você receber a notícia assim, né, de uma coisa ainda que você nem conhece. Então, assim, eu falei, será que ele ainda vai se balançar? Será que ainda ele vai fazer, né, esses movimentos? E aí eu peguei, fiquei em depressão, não contei pro meu marido que a médica tinha falado, eu só chorava. Aí quando eu voltei com a psicóloga, aí eu contei para ela o que a neurologia tinha falado, ela falou, olha, para tudo. Ela falou assim, realmente eu desconfiei que ele era autista, mas eu não podia fechar um diagnóstico sozinho, eu precisava de um parecer de um médico. Tem que falar com a certeza, exatamente, né? Mas ela falou, olha, o autismo existe em vários níveis, né? No caso do teu filho, esse que você conhece é o caso mais severo, não é o caso dele. Então, assim, quanto mais cedo você começar com a intervenção, mais chances ele tem de desenvolver. Então, a gente vai ter que começar agora, né? Aí você vai fazendo uns exames, a gente vai descartando alguma outra doença, né, associada, mas a gente já vai trabalhando isso. E aí foi aí você já entrou um pouquinho na parte do tratamento. Aí eu entrei no assunto, né? Aí certo. Eu falei que meu livro de cabeceira foi o Google, porque eu vivia pesquisando para saber, e aí eu comecei a pesquisar, e eu realmente via que ele se encaixava em todas aquelas características, né? Certo. Que é justamente a falta de contato visual, a falta de contato físico. Verbal também? Oi? Verbal também? Verbal a maioria não fala, né? O atraso na fala, né? Essa questão de preferir o isolamento. Então, assim, foram essas características que a gente foi percebendo que, nossa, ele se encaixava em tudo aquilo, né? E aquela questão de que eles têm estereotipias, né? De querer fazer sempre aqueles movimentos repetitivos, o que gosta, assim, aversão à mudança de rotina. Então eles assim, têm necessidade de ter uma rotina estabelecida. Tem que ter. Então aí foi que eu fui entrando no assunto, percebendo, aí eu vi que realmente tinha as diferenças, que aquele que eu conhecia não tinha nada a ver com o que era o meu filho, né? E aí eu fui começar, aí eu assim, tanto que eu falo, no começo para mim não foi difícil o diagnóstico. Para mim foi mais difícil a aceitação na sociedade. As pessoas olhando ele torto, eu tendo que toda hora ficar explicando, né? A aceitação. Existe uma discriminação. Existe. Porque assim, fisicamente eles não têm nada, então quando eles começam a ter as atitudes, né, de gritar, então as pessoas acham que é birra, acham que é criança mal educada, então isso dificulta um pouco, porque eu não sabia lidar com aquela situação, eu não sabia, quando ele chorava, eu não sabia se ele estava tendo crise de birra, ou se ele estava tendo alguma crise
de nervoso, de alguma coisa. Então, ele queria se comunicar, eu não entendi o que ele queria se expressar, ele começava a chorar. Então, aí ele ficava nervoso, né? Então, assim, então para mim foi muito difícil essa fase. Essa fase foi muito difícil, eu precisei de ajuda médica, eu precisei para mim poder me estruturar, porque eu falei, se eu não me estruturar, então, não vou conseguir ajudar ele. Não é só o tratamento para a criança autista, para os pais também precisa de muita orientação. Muito né? importante, porque assim, como a gente falou no começo, nenhuma família está preparada para receber um filho especial, independente de qualquer diagnóstico que seja, né? Ninguém está preparado. A gente está preparado. Quando você está grávida, você faz 1000 planos para o teu filho, e de repente você depara com uma criança que talvez não vai fazer a metade do que você planejou, mas assim, então ninguém está preparado. Mas a questão maior para mim, acho que foi a dificuldade maior que eu tive, no caso, foi a aceitação mesmo das pessoas, né, da família, algumas pessoas da família, você ter que ficar na sociedade, ficando se justificar toda hora. Sempre explicando, né? E a questão da escola, que acho que foi o que mais me fez sofrer foi a questão da escola. Então, quando surgiu a ideia do CIAG, foi justamente por essa questão mesmo, porque a gente não tem uma escola preparada para receber eles, assim, não é só no município de Guarulhos, em qualquer estado, acho que no Brasil inteiro, acho que a dificuldade é a mesma. Eu acho que, graças a Deus, as coisas estão caminhando, né? Já tem leis que já estão sendo votadas para tentar melhorar, dar uma qualidade de vida melhor para eles. Condição de vida para eles, né? De direitos. Porque o autismo, ele não existe uma cura, né? Não, mas ele existe uma melhora, exatamente, né? Você trabalhando com estímulos corretos, exatamente. Né? Então, quanto mais precoce for o fechamento do diagnóstico, quanto mais cedo você entrar com a intervenção de terapia, maior chance eles têm de crescer um adulto independente, de ter uma autonomia, né? Então, assim, que eu falo, até para a cura mesmo já está bem avançado já a ciência, né? Se a gente comparar hoje um adulto de 25 anos atrás, que tem hoje 25 anos, com uma criança de hoje, você vê que foi diferente o atendimento, né? Eles não tiveram aquela oportunidade que hoje os nossos filhos estão tendo, né? Sim, em questão então de eles avanço. Vão desenvolver muito mais, muito né? mais, então. Então, quando surgiu a ideia de montar a associação, foi justamente por isso. Eu tive alguns problemas com meu filho em escolas particulares aqui da cidade, e inclusive numa delas ele sofreu maus tratos. Eu fui conselho tutelar que me chamou para me notificar de uma denúncia anônima que a escola que tinham recebido da escola. Então, assim, tudo isso eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu filho, né? Mas aí eu fiquei pensando, mas também não é só por ele. Então eu tinha algumas amigas que a gente trocava muita experiência no Orkut na época. Sim. E então era a única forma que a gente tinha de se comunicar. Então eu tenho amigas lá de 6 anos, assim, que a gente hoje, uma frequenta a casa da outra, mas assim, a gente se conheceu no Orkut porque era lá que a gente trocava experiências. Quer dizer, ia procurando pessoas que passavam pela mesma crise para poder trocar as figurinhas. Exatamente, mesmo, trocar experiência, porque às vezes a gente acha que isso acontece com o filho da gente. E não é, né? E não é. Né? Então a gente fala, meu Deus, será que é só ele que faz isso? Mas por que ele faz isso? Então a gente começava a trocar experiência, a gente via que não era só com ele, que era com os outros também e tal. E aí, quando aconteceu isso com o meu menino, eu fiquei assim, na época, sem rumo, né? Sem saber o que fazer, eu não sabia para onde colocar, eu não confiava mais em escola nenhuma, porque em menos de 6 meses já tinha acontecido 2 vezes, em 2 escolas diferentes. Eu falei... O que aconteceu, Alexandre? Então, numa das escolas, a diretora simplesmente falou que não queria mais criança doente na escola dela. Nossa, que preconceito. Né? E que a escola, que ele não dava lucro para a escola. Né? E aí... Quer dizer, a criança era um cifrão, né? Exatamente. Isso ele já estava lá há uns 4 anos na escola, né? Nessa mesma escola. E aí eu acabei tirando, aí coloquei numa outra escola. E essa escola que eu recebeu, o Conselho Tutelar me chamou da denúncia, ela falou que na denúncia constava que ele tinha fugido da escola, que eles deixavam ele chorando embaixo da chuva, e coisas assim, né? Então no mesmo dia eu já tive... Coisas que você nunca tinha ouvido falar. Não sabia. Eu não sei quem foi que fez a denúncia, porque foi uma denúncia anônima. Mas então tem que até agradecer, hoje, né? Eu agradeço quem foi que fez, mas assim, até as pessoas falam assim, por que você
né, não colocou na justiça, não foi atrás. Aí eu peguei e falei assim, olha, seria a minha palavra contra da pessoa. Não sei quem, primeiro que eu já nem sei quem foi que fez a denúncia. Eu falei, não tem como legalmente eu provar nada, né? E eu falei, só que assim, ninguém foge da justiça de Deus. Então eu falei, às vezes a gente pode fugir da justiça do homem, né? Mas da justiça de Deus não. E hoje eu falo assim que foi até bom ter acontecido isso, porque foi através dessa dor que eu consegui criar forças e fazer algo por ele e por outras crianças também, porque eu falei, às vezes eu comento assim na minha casa, eu falei assim, será que se não tivesse acontecido nada disso com ele, eu não estaria nem montado a associação, nada, porque eu ia falar assim, estaria no meu mundinho perfeito, eu ia achar que todo mundo também tinha um mundinho perfeito e as coisas iam ficar. Na ficar. verdade, quem sofre com a dificuldade é que tem que ir atrás e fazer a coisa acontecer, né? Então, fazer as mudanças. Então eu falei, às vezes de repente eu tinha uma missão que eu não estava enxergando, né? E eu precisei de um chacoalhão assim pra, né, acordar. Então assim, hoje eu vejo o lado, por outro lado bom, né? Na época eu sofri muito, mas hoje eu vejo assim, o lado bom da história, o que eu conseguia tirar de proveito de tudo isso, né? Então, quando aconteceu isso, eu no Orkut eu acabei fazendo um depoimento do que tinha acontecido. E eu lembro que eu coloquei numa noite, quando foi no dia seguinte, tinha mais de 150 depoimentos de mães que tinham acontecido casos bem parecidos. Aí vai encontrando afinidade. Aí eu peguei e falei, nossa, então não foi só com meu filho, né? Então eu falei, o negócio tá mais feio do que eu tô pensando. Então foi você vê que nem o profissional da educação tem preparação para lidar com o diferente, né? Exatamente. Então foi quando aconteceu, aí eu falei, na minha cabeça era montar uma escola para autista. Não era, assim, a primeira parte mesmo foi assim, o que a gente pensou foi montar uma escola. Mas aí fomos pesquisar, vimos que tinha uma legislação nova, de que não podia mais existir escola especial, que tinha que ser uma escola regular, com educação inclusiva. Eu falei, não estava dentro das nossas condições. Então aí um amigo meu que é advogado, ele falou, olha, você pode montar esse trabalho que vocês querem fazer dentro de uma associação. Então vocês montam uma ONG ou uma associação e faz esse trabalho que vocês querem dentro da associação. E aí, quando eu marquei uma reunião com essas mães do Orkut, eu falei, e aí, vocês topam? Né? A gente tá com um projeto assim. Aí o pessoal falou, vamos marcar uma reunião, vamos ver. Aí a gente marcou uma reunião, eu lembro que foi em junho de 2010. Aí marcamos uma reunião. Não faz tanto tempo assim, não faz. Né? Aí a gente marcou a reunião, aí apareceu 20 famílias naquele dia, todo mundo aceitou entrar no projeto. Aí quando foi dia 26 de setembro de 2010, a gente fundou a associação. Só que a gente não tinha sede na época, né? Aí nós começamos a fazer eventos para levantar fundos, para poder a gente conseguir uma sede, porque a gente não conseguiu doação de nenhum espaço físico, então a gente começou a fazer vários eventos, né, para conseguir doação. Porque tudo precisa de dinheiro, né? Tudo. E então, muito, né? E é muito gasto, né? Então, assim, é que graças a Deus a gente conseguiu muitos voluntários, assim, o advogado mesmo que trabalhou com a gente desde o começo, que fez a abertura de firma, foi tudo voluntariado. Então a gente conseguiu muitas pessoas, muitos parceiros na época, né? E a gente acabou conseguindo esse imóvel alugado. A casa, ela, assim, não tinha estrutura para receber as crianças. Aí nós fizemos várias festas, né? Conseguimos levantar fundos. Aí montamos conseguimos começar a reformar a casa. Aí acabou a verba. Aí paramos tudo. Até porque tem que pagar o aluguel do imóvel também, então tinha que parar o aluguel, tinha que pagar o aluguel, tinha que reformar, então acabou a verba, a gente parou a reforma, né? Adiamos a inauguração da associação, aí continuamos fazendo evento, porque assim, a gente só vive de eventos, então assim, que a gente organiza, ou doações, né? E a gente conseguiu fazer, aí fomos fazendo, aí um dia uma mãe foi num evento que nós fizemos e pediu o projeto. Ela falou, olha, eu vou levar numa igreja que eu participo, e lá eles têm uma ação social. Eu vou levar o projeto de vocês para ver se eles aceitam a doar alguma coisa. Tudo bem. Entreguei o projeto para eles. Sempre aparece almas boas. Sempre. Né? Aí ela levou o projeto, aí realmente a gente foi contemplado, né? Na época eles tinham uma verba que assim, eles tinham um projeto que chama ajuda humanitária. Certo.
Então, a verba que vem, que é a Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Então, eles têm esse projeto, ajuda humanitária, e a gente foi contemplado com esse projeto. Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acho que é os Mormons. Os Mormons, né? Isso. Então, aí o presidente da Estaca veio aqui conhecer o espaço. Na época, assim, a reforma tinha parado, né? Sim. E ele falou pra mim, mas como que a gente vai colocar as coisas aqui com a casa desse jeito, né? Eu falei pra ele, a gente parou. Aí expliquei toda a situação. Ele falou, então eu vou te contemplar também com o projeto Os Mãos que Ajudam, que é aquele projeto de voluntários que eles vêm, faz todo o trabalho de reforma, tudo. Então eles vieram, tudo, fizeram a boa parte, assim, tudo que estava ao alcance deles, eles conseguiram terminar. Aí foi que a gente conseguiu ir comprando os móveis. E paralelamente a isso também, uma outra senhora que foi num bingo que a gente fez lá no Secap também levou o nosso projeto na BB, né? Aí a BB tem a FAB, que é a Associação de Funcionários da BB. Então eles também contemplaram a gente com um projeto que eles têm social e também doaram uma outra parte de uma quantia que deu para montar toda a parte estrutural. Então assim, tudo que a gente tem aqui dentro, tudo, vocês olhem, foram doados pela ABB e pela igreja. Pelos Mormons. Isso, então foi tudo doado. Então, através deles que a gente conseguiu montar toda a estrutura. Né? Então, assim, eles confiaram no projeto, porque normalmente eles ajudam instituições que já estão em ativa, né? Mas aí eles viram, diante da dificuldade que a gente estava tendo, a gente passou a credibilidade por ser mães, né? E eles viram realmente que o município não tinha nada. E não é só o município, é todo o Vale do Tietê, não tem nenhuma instituição assim específica para o autista. E tem muitas crianças, né? Vou pedir para você segurar um pouquinho, porque nós vamos por um breve intervalo, mas voltamos e aí você vai contar muito mais da associação para todos vocês conhecerem. Então não saiam daí, voltamos já. Somewhere
Nós da Andréa Marques Calçados separamos grandes promoções para vocês. Sapatos a partir de R$ 39,90, como esse Scarpan, R$ 39,90. Separamos também outras promoções com 50% de desconto. Esse custava R$ 219,90, vai sair R$ 109,95. Gente, esse Scarpan belíssimo com detalhe em verniz, de R$ 179,90 por R$ 89,95. E esse Oxford tem onça, tem todo preto, de R$ 99,90 por R$ 49,95. Temos sapatilhas por R$ 49,90, R$ 59,90, vários preços. E separei também alguns modelos de botas com 30% de desconto. É aqui na Andréa Marques Calçados. Temos bolsas também a partir de 30% de desconto. Essa que vocês estão vendo, gente, 50% de desconto, de R$ 239,90 por R$ 119,95. Essa carteira com 30% de desconto. É aqui na Andréa Marques Calçados. Venha nos fazer uma visita. Mimo Petit, novidade, é o meu primeiro guarda-roupa. Você que vai fazer o seu chá de bebê, vem até aqui, faz a sua lista de presentes e você vai ganhar um kit, os sapatinhos com 20 convites. E o seu convidado, ao comprar o presente, ele vai ganhar uma lembrancinha personalizada, gente, um brigadeiro super gostoso, e vem o nome aqui agradecendo do seu bebê. É Mimo Petit. Nós da Bartz em Móveis Planejados convidamos você para fazer uma visita em nossa loja. Temos maquinários de última geração com profissionais treinados pela própria fábrica para sugerir as melhores opções do mercado. Estamos há 18 anos no mercado, trabalhamos com produtos de primeira linha, 100% MDF, assessorando você e a sua família. Contamos com as melhores equipes de montagem e atendimento, do início ao pós-venda. Venha conhecer a Bartzen e fique por dentro do que há de mais novo em beleza e funcionalidade. Nossa mega promoção, 30% de desconto em 12 vezes sem juros, com o primeiro pagamento para agosto. Bartzen Prime, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 2697, na Vila Rosália, Guarulhos. Telefone 4307-1819. Aguardamos a sua visita. Bartzen Prime. Bem, voltamos com Alexandre Oliveira, que é do CIAG, Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. Bom, Alexandra, retomando, estávamos falando agora do projeto, né, da associação. Qual será o trabalho desenvolvido aqui na CIAG? Então, o nosso trabalho, ele vai ser, no caso, um centro de apoio pedagógico para crianças autistas, né? Então, assim, a gente não tem a função terapêutica no momento. E assim, o nosso trabalho, ele vai ser todo um trabalho que a escola não consegue desenvolver com autista, nós vamos tentar fazer aqui, através do CIAG. Então, nós somos um contraturno da escola, a gente está trabalhando dentro das diretrizes do AEE, que é um atendimento educacional especializado, que foi decretado pelo ex-presidente Lula em 2009. Então, assim, todo o trabalho que a gente vai desenvolver com eles é justamente para a inclusão numa escola regular, né? Porque hoje eles falam que existe a inclusão, mas na verdade não existe, né? A escola, ela aceita, mas ela não inclui. A inclusão, na verdade, não existe. O que acontece, ela está aceitação, junto, né? Exatamente. Isso não é uma inclusão. Né? Então, assim, a escola aceita, tanto que o slogan nosso da associação é incluir socialmente é muito mais do que aceitar, porque não é a aceitação que é a inclusão, né? Teria que fazer um trabalho especializado. Exatamente. Né? E as escolas, elas não estão preparadas, nenhuma escola, nem pública, nem particular, elas não têm esse preparo ainda, né? Então, a maior dificuldade que nós, como pais, temos hoje é justamente essa questão escolar. Então, assim, então esse trabalho que nós vamos fazer é assim, a criança, ela é contraturno, então se ela estuda à tarde, ela vem para cá de manhã, se ela estuda de manhã, ela vem à tarde. Então, o nosso espaço, a gente comporta até 50 crianças, então vai ser dividido 25 de manhã, 25 à tarde, e são crianças de 2 a 14 anos.
Então nós vamos dividir por idade e por grau de severidade também, né? Porque a gente não consegue trabalhar, às vezes a criança já está bem desenvolvida e pôr com uma criança que está começando agora, então a gente não consegue fazer um trabalho com qualidade. Então, e não é um trabalho que dá para fazer igual para todas, não dá, né? não dá. Porque para cada um existe um trabalho diferente, né? Porque a gente fala assim, cada autista tem cada um é diferente do outro, né? Então não existe uma metodologia só que você possa aplicar em todos. O ser humano não existe um igual ao outro. Então existe formas de abordar. Então para cada um existe aquilo. Tem um que gosta mais de uma coisa, um gosta mais de pintura, outro gosta mais de colagem. Então é através disso que você vai trabalhar, né, todas as dificuldades que ele tem de aprendizado. E você me disse também que os autistas eles são muito mais visuais, né? Muito mais visuais. Então, assim, todo o trabalho deles é muito mais fácil a questão, tanto que a gente trabalha muito com prancha de comunicação também, por essa questão de ser visual. Então, por isso que às vezes na escola a professora vai lá e escreve na lousa. Ele não tem ainda essa maturidade para aprender só olhando ou escutando ela falar. Ele precisa de técnicas diferentes para ele poder aprender. Ele é capaz de aprender, né? Igual meu filho não fala. Mas eu tenho certeza que ele sabe ler, só que ele não se expressa, né? Então, assim, existem formas de fazer com que ele possa se expressar. Hoje você acha que as escolas aceitam bem essa forma, né, de ter que ensinar para os educadores, para a escola, como lidar com a criança autista? Então, hoje... Como é que está essa recepção? Então, hoje as escolas elas estão tentando se adequar. Certo. Só que eu acho que ainda falta muito, né? Assim, hoje meu filho, eu vou dar um exemplo do meu filho, ele estuda numa escola da prefeitura hoje. Certo. E assim, ele tem um auxiliar de sala que a prefeitura dispõe para ajudar a professora, porque assim, qual é a maior dificuldade que o professor tem? Eu, como estudante de pedagogia, eu posso falar nessa experiência também. Na questão assim, que a maior dificuldade que o professor tem hoje na sala de aula, ele tem 40 alunos numa sala. Como que ele vai conseguir dar um suporte para esses 40 alunos e mais aquela criança especial? Não necessariamente só autista, pode ser um Down, qualquer outra criança. Ele não consegue, porque se ele for dar atenção para o especial, ele exclui os 40 da sala. Entendi. Se ele dá atenção para os 40, ele vai excluir o especial. Isso é fato, não tem como. Então, precisa de um auxiliar, né, para cada criança especial. Então, acho que esse era o primeiro passo. Acho que para a inclusão acontecer. E a especialização mesmo. Então, assim, hoje os professores estão procurando um pouco mais, não é ainda a quantidade adequada, mas assim, alguns já estão procurando fazer cursos, né? Hoje já aparecem mais cursos para com certeza, à medida que vai aparecendo o aluno especial, independente de que área seja, o professor vai buscando informação também. Ele tem que buscar, né? Ele tem que se adequar, né? Então não dá para ficar parado no tempo, ele vai ter que se adequar. Então assim, hoje existem vários cursos, né? A questão é que é muito caro, então alguns professores não têm condições de fazer, mas assim... Inclusive você me falou antes de começarmos, né, de uma pessoa que iria vir para dar uma aula específica. É um curso de PEC, que é um método que a gente usa também muito com autista, com crianças que têm paralisia cerebral também dá para trabalhar. E ela é do Rio de Janeiro, ela ligou querendo oferecer um trabalho para fazer um curso aqui em Guarulhos, né, para quem tivesse interesse. E agora a gente está buscando ver se consegue parcerias para poder trazer. Isso para pais, para educadores, para todos que tiverem interesse. Exatamente, né? Serve. Só que tem o custo da viagem e do próprio profissional. Aí né? eu estou negociando com ela uma forma da gente tentar fazer esse curso aqui em Guarulhos, né? Então estou negociando para a gente marcar uma data. Aí eu vou tentar parceria, patrocínio, alguma coisa para trazer esse curso para os pais e para profissionais também. E vocês veem que tudo é custo. É custo para isso, é custo para manter as crianças aqui, Exatamente. né? Para contratar os profissionais que vocês precisam para atender toda essa demanda, Exatamente. né? Porque então, além dos autistas, tem a família também, tem a família. né? Então aqui o nosso trabalho é esse. Aqui a gente vai ter, além do trabalho com as crianças, a gente vai ter um trabalho de suporte à família também. Porque não adianta a gente trabalhar só a criança e a família não, porque a família é o alicerce. Verdade. Se a família não estiver bem,
nada que a gente fizer pela criança vai ser tudo em vão, né? Então, assim, tem que ter um trabalho. Eu falo que existe um elo, é escola, família e a criança. No caso, a associação que vai fazer esse trabalho em conjunto. É um elo. Se quebrar em algum lugar, todo o trabalho se perde. Não desenvolve, Não desenvolve. Então, assim, aqui a gente vai ter, para poder fazer todo o trabalho com ele, a gente vai ter a oficina pedagógica, né, que dentro da oficina pedagógica está incluso a informática e a natureza e sociedade. Aí tem a oficina de música, que é um musicoterapeuta que vai administrar as aulas. Aí tem a oficina de artes, que é com a arte terapeuta. Aí tem que tem até a pia menor e a pia maior, exatamente. né? E aí a pia maior e a menor seria no caso da atividade de vida diária, que eu acho que é um dos pontos assim mais marcantes, é a pedagogia e a atividade de vida diária, porque a gente vai trabalhar a parte de autonomia, né? Porque a maioria usam fralda, não sabe comer sozinho, na escola um pega o lanche do outro, eles não têm essa consciência que o lanche é dele, que ele não pode respeitar os limites. Respeitar os limites. Então, o que acontece? Isso dificulta na escola. A escola acaba, uma das grandes dificuldades, a questão de trocar fralda. A escola não quer trocar fralda de uma criança de 10 anos de idade, 11 anos de idade. Então, é uma das grandes dificuldades que a gente tem na inclusão da escola regular também. E aí vocês vão desenvolver esse trabalho aqui. Aí vai ter a oficina de atividade de vida diária, que é justamente para trabalhar isso. A questão para desfraldar, a questão de ensinar a escovar os dentes sozinho, a comer sozinho, a ser independente, né? Então a gente vai ter a cozinha, que faz parte da atividade de vida diária, que é ensinar eles, porque a maioria tem restrição alimentar. Então eles gostam especificamente de um tipo de comida e aquilo lá a vida inteira. Vira uma rotina. Exatamente. Então eu tenho uma criança aqui que ela tem problema de osteoporose, com 10 anos de idade, porque ele só toma Coca-Cola a vida inteira. Então, assim, ele não bebe outra coisa que não seja Coca-Cola. Então, assim, tem um outro que nunca comeu nada sólido, só bebe líquido, então ele toma suplemento. Então, assim, cada criança tem uma dificuldade na questão da alimentação. Então, a cozinha também é uma oficina, porque lá a gente vai trabalhar realmente essa dificuldade que eles têm de se alimentar. Então, a gente tem a horta, que faz parte da natureza e sociedade, que aí na horta a gente vai ensinar eles a plantar, eles vão colher, eles vão preparar. Então é uma forma de a gente tentar estimular eles a ver a comida de outra forma. Então assim, através do lúdico a gente vai tentar estimular eles a ver a comida de uma outra forma, né? E a gente tem também a oficina, a recreação e educação física, né? Então assim, hoje, por questão financeira, a gente não conseguiu abrir a casa com todas as atividades, até porque a gente está trabalhando só com voluntários, né? Então a gente assim, não tem verba para pagar os profissionais, então a gente conseguiu alguns voluntários que estão vindo. Então a gente está fazendo assim, ao invés deles virem 3 vezes por semana, eles estão vindo uma vez por semana, 1h30. Então atualmente eles estão fazendo... As crianças. Certo. Então eles estão vindo uma vez por semana, 1h30, então eles fazem 2 oficinas, porque o trabalho das oficinas como que é, o projeto, né? Eles vão fazer diariamente 4 oficinas, 45 minutos cada uma, porque eles também não aguentam ficar no mesmo espaço mais que 45 minutos. Ah, entendi. Tem essa questão. Eles têm um tempo que eles aguentam ficar fazendo uma mesma atividade e ficar no mesmo espaço. Depois eles dispersam. Okay. Então, o projeto, eles ficariam 3 horas, né? Então, são 3 vezes por semana durante 3 horas. E essas 3 horas eles vão trabalhar 4 oficinas. Então, 4 oficinas na segunda, na quarta e na sexta. E aí, assim, deu 45 minutos, o grupo que estava na música vai para a arte, o que estava na arte vai para a pedagogia, e a gente vai fazendo esse rodízio. Faz um rodízio. Isso, até completar as 3 horas, né? Só que como a gente não tem todos os profissionais, eu não consigo fazer esse rodízio. Então, por isso que a gente começou só com 1h30 semanal. E até pela questão de adaptação também, para eles se adaptarem ao espaço, né? Então, olha, vejam como é importante, né? Para a SEAG funcionar bem, ela precisa de verba, porque tem que pagar aluguel, tem que contratar pessoal, né? Mas se você não pode doar, né, o dinheiro, você também pode doar o seu trabalho, o seu tempo, né?
vir conhecer a associação, Isso. né, Alexandra? Para saber o que é que você pode ajudar, de que forma você pode ajudar. Exatamente. Então, assim, hoje a gente dispõe de 2 psicólogos, uma assistente social, uma auxiliar administrativa e nós temos uma coordenadora pedagógica e 2 pedagogas e uma auxiliar de sala. Então, assim, tanto que a gente não começou ainda com a turma da tarde, porque a gente está faltando um auxiliar de sala. A gente Então, precisa de um auxiliar de sala. A gente já tem 15 crianças já. Assim, o grupo já está fechado. Precisa ter alguma experiência ou só ter vontade de vir ajudar? Não, a auxiliar não precisa. A auxiliar, ela tem que ter amor. Então, qualquer pessoa que queira ajudar pode. Auxiliar pode. Agora, o pedagogo não, né? Quem vai comandar a sala tem que ser um pedagogo formado, né? Que você já tem, né? Já temos. Para a turma da parte da Você já é uma estudante de pedagogia também. Só que eu não consigo ajudar nesse ponto, porque tem outros compromissos da associação para assumir, né? Mas eu gostaria muito também de ficar na sala. Às vezes eu fico olhando assim da porta, dá uma vontade mas de ajudar. Ajuda nos projetos, né? Então, assim, mas a turma da manhã a gente já tem a pedagoga, temos a auxiliar, então a gente faz 2 semanas que nós começamos com eles, né? Demorou porque a gente inaugurou em fevereiro, né? E a gente não conseguiu os profissionais, a gente conseguiu, então a gente já está com 15 crianças de manhã. Né, já começaram. E tem mais? O pessoal da tarde está em espera? Então, à tarde já temos 15 fechados já. Porque assim, nosso espaço, ele comporta 50 crianças, então a gente já tem 30, né? Então a gente só tem vaga para mais 20. Desses 20, nós temos 5 que assim, já fizeram toda a triagem, mas estamos aguardando ainda o laudo médico. Né? Porque assim, um laudo também a gente não pode começar, porque a gente precisa saber exatamente que tipo de autismo que ele tem, né? Para poder fazer o trabalho adequado. Mas assim, hoje de manhã nós temos 15 crianças, né? 12 crianças de manhã. E à tarde a gente já tem 15, a gente já está tudo prontinho, só está aguardando mesmo a auxiliar para começar. Gente, aqui é uma graça, é tudo feito com muito cuidado. Infelizmente também soube que vocês tiveram problema, tiveram um assalto aqui, né? Para ajudar, né? Foi 20 dias depois da inauguração. Entraram, saquearam, né? Assim, teve mais estrago, na verdade, do que roubo, assim. Levaram pouca coisa, mas assim, é uma associação, um lugar para ajudar, e as pessoas ainda invadem e quebram tudo. Infelizmente, tem gente muito boa, mas também tem gente ruim nesse mundo. Exatamente. Então, a sorte que essas empresas que ajudaram, que eu comentei, né, a igreja e a FAB, aí eles, quando souberam do assalto, eles ainda contribuíram com mais uma quantia a mais, e teve a empresa WPS também, que soube do que aconteceu, também doou dinheiro, a gente conseguiu colocar cerca elétrica na casa toda e conseguimos também pôr sistema de alarme e câmera, né? Então todos os ambientes têm câmera. Segurança, né? Todos. Até para a questão de segurança de assalto e segurança das crianças aqui dentro também, porque a gente consegue gravar o que está acontecendo, não que isso vai estar disponível para mãe, né, família ver, mas assim, só se for um caso específico, mas até por uma questão de segurança deles aqui dentro, para a gente assegurar a segurança deles, né? Para a gente saber o que está acontecendo, né? Então a gente fica monitorando, fica numa sala fechada, então só eu tenho acesso, ou algum responsável, a coordenadora tem acesso. Mas é tudo muito feito com muito capricho, né? Tem uma quadra, né? Tem a quadra. Precisa de professor de educação física também, né? Educação física, isso. Então hoje para fechar todo o trabalho, a gente precisa de 2 professores de educação física, né? Porque são 2 vezes por semana. Precisamos de uma musicoterapeuta, uma arte-terapeuta e precisamos de um auxiliar para cada um desses profissionais. Porque assim, para cada oficina fica um profissional e um auxiliar. Então o profissional nunca pode ficar sozinho. Então, na educação física, fica o professor de educação física e um auxiliar. Na música, um músico e um auxiliar. Então, assim que vai ser o trabalho, né? Então, por isso que a gente ainda não está 100%, mas se Deus quiser, logo, logo vai estar tudo... Por isso que a gente precisa aqui, né? Tá divulgando, né? Esse espaço também é para isso. E pedindo ajuda de todo mundo que puder, de uma forma ou de outra. Agora a gente está com um novo site, nós estamos reformulando o site.
Então agora está www.ciag.org. É só olhar na blusinha aí, né? Temos essa camiseta para vender também, né? Atrás ela tem um informativo, né? Vou virar e mostrar dos diagnósticos, né? Então nós ganhamos essas camisetas para vender e todo o dinheiro ser revertido para a associação. Então está à disposição, a gente vai colocar à disposição no site também. Estamos com um novo blog também, que é CIAG, com 2A, guarulhos.blogspot.com. Então assim, a gente está reformulando tudo, né? Colocando umas coisas bem bacanas para as pessoas também se saber sobre o autismo, né? Porque às vezes a pessoa não é só a família, acho que a sociedade em si tem que saber. Para aprender a lidar, né? Exatamente, porque assim, você não tem como pedir para a pessoa respeitar o seu filho se ela não sabe nem o que ele tem. Verdade. Então acho que só a conscientização faz mudar muita coisa. Acho que às vezes a pessoa faz sem nem perceber, né? Mas não é porque é por maldade, é porque realmente desconhece. Né? Da mesma forma que um dia eu desconheci, eu sei que muitas pessoas também desconhecem. Então acho que é outro papel do CIAG também. Eu falo sem contar que assim, o que você não conhece é novo, assusta, assusta, né? Então, exatamente. Falta de informação realmente é um problema. Exatamente. Né? E hoje a gente ainda tem, como você disse, né? Quando descobriu que o Google, né? Você não sai de lá. Hoje a gente tem ferramentas que facilitam muito a gente conhecer, né? Se informar. Exatamente. Né? E realmente as pessoas hoje têm muito mais vantagem, né? Porque a ciência vai descobrindo novas coisas, né? A tecnologia é outra, então tudo vai melhorando. Exatamente. Né? A gente tenta, igual eu falo, às vezes, não pode existir a cura ainda, mas a gente tem que fazer o mínimo, eles terem uma qualidade de vida melhor. Com certeza, para conseguir assim, caminhar sozinho. Exatamente, né? Porque eu falo assim, eu não busco a cura para o meu filho e nem para a cura das outras crianças que estão aqui, mas eu falei assim, o mínimo que a gente tem que fazer como pai, né, e como sociedade em si, é buscar que eles tenham uma condição de vida melhor, que eles tenham chance de se desenvolver, de ser independente, de ter a vida deles, porque eu falo assim, acho que a maior angústia dos pais é justamente esse, saber o que eles vão ser quando crescer, quando a gente não estiver mais aqui. Então acho que é o mínimo que a gente tem que fazer é buscar que eles tenham uma vida melhor, né? Uma qualidade de vida independência, melhor. A independência, né? É o que eu falo. E é o que você falou, este trabalho da associação não é eliminar a escola, muito pelo contrário. Ao contrário, né? É parceria com a escola. Porque a gente não faria nada sem escola, até porque a gente não tem essa função de graduação. Nós somos um suporte mesmo. Então, a gente, além do trabalho com a criança, a gente vai dar um suporte para a escola também. Então, a coordenadora daqui, pedagógica, além do trabalho que ela vai desenvolver com a criança, ela vai até a escola, passar para a professora que está cuidando, auxiliar, qual é o trabalho que ela tem que desenvolver com aquele aluno para que ele consiga acompanhar os outros alunos da sala. Então, às vezes, assim, às vezes é metodologia diferente, uma técnica diferente, mas que eles conseguem acompanhar. Ele só precisa de um estímulo diferente. Né? E às vezes é essa falta de informação que às vezes deixa com que o professor perca. Essa coisa, às vezes coisas simples, né? E às vezes o professor, por desconhecer, ele acaba perdendo. Eu sei que tem muito professor que quer ajudar, né, que vai ter muita gente que vai ver essa matéria, vai querer vir conhecer, né, e mesmo através do trabalho que você vai desenvolver com essas crianças, você vai ver como vai despertar interesse, porque a gente tem muita gente boa e muita gente que quer ajudar. Tenho certeza disso. Bom, Alexandra, eu quero te agradecer, o papo estava ótimo, eu espero que nós tenhamos conseguido despertar o interesse de vocês que estão vendo para vir aqui conhecer e ajudar. Eu que agradeço a visita. Quer deixar algum recado? Que quem tiver interesse, né, de vir aqui, conhecer o nosso espaço, as portas estão abertas. Nosso atendimento é de segunda, quarta e sexta, das 9 da manhã às 17 horas. Estão abertas inscrições para as crianças também, né, de 2 a 14 anos. Para maiores informações, nosso telefone é 4307-6634 e o 2818-9038. Que está aí na tela. Isso, e aí é só ligar, a gente passa toda a documentação que tem que trazer, né? Os pais se associam à associação para a criança poder usufruir das nossas atividades aqui dentro.
Então, obrigada, boa Eu que sorte agradeço. nesse Obrigada. trabalho. Obrigada. E mais uma vez eu quero agradecê-los, né? Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu quero mandar um beijo para o pessoal do Cabelo e Arte. Gente, fiz uma reconstrução nos cabelos que chama-se Botox. Agora tem Botox para o cabelo. E o cabelo fica muito macio, muito gostoso. Então, quero mandar um beijo para o pessoal do Cabelo e Arte, da Lucineide também, que fez as minhas unhas. E um beijo para vocês e até a próxima semana.